Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um papo no Claudicações, conversa sobre saúde mental. É importante dizer, agora de início, que hoje tem um projeto sendo lançado chamado Vida de Escritor, lá no Catarse. É uma plataforma que vai envolver vários escritores e reunir prestações de serviço relacionadas à área. Então, se você está aí com seu romance parado ou você quer fazer uma oficina literária, a plataforma vai reunir tudo isso. Então, vai lá no Catarse, conhece o Vida de Escritor, ou aqui no Facebook também eu já compartilhei o link. Vale a pena conhecer. E se você puder, claro, apoiar, tá bom? E hoje eu vou conversar com o escritor, o Lima Trindade. Lima é um cara que eu conheci há um tempo e logo que peguei o romance dele, gostei muito do texto, da visão dele sobre o Brasil, a partir das entrevistas que eu fui vendo. E é isso, né? A gente vai encontrando pessoas afins. Ó, acho que é o Google que se mete nas minhas falas de vez em quando. E é um anúncio para eu chamar o Lima logo, tá bom? Então vamos chamar o Lima para nossa conversa. E aí, Lima, Olá, tudo bem? tudo bom? Tudo jóia. Prazer estar aqui. Valeu por aceitar o convite. Eu sei que É tá uma corrido. alegria muito grande. Legal. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. O Então som tá está bom. ótimo. Lima, eu gosto de começar sempre pedindo para o convidado, a convidada, se apresentar, né? Eu costumo dizer que é um clichê do divã, a pessoa senta e a gente fala, fale sobre você. Então, Lima, me fale sobre você. É, eu mesmo falar sobre mim mesmo é sempre algo assim. Eu já fiz psicanálise, né? Já deitei no divã por tantos anos, né? E é sempre uma tentativa a gente se descobrir, se conhecer, né? E o que eu posso dizer a respeito dessa história, né, que nasci em Brasília, hoje moro em Salvador e vim assim, passei a minha juventude nos anos 80 e li muita coisa relacionada a rock, acompanhei a revista Bis, né, uma produção literária também muito daquele tempo, Caio Fernando Abreu, o, o, as edições da Brasiliense, né? E tudo isso fez minha cabeça, né? Assim, a cultura fez muito a minha cabeça na época. A gente ouvia as bandas, o Renato Russo, o pessoal citando cinema, política, movimentos estéticos, né? Tudo isso interessava bastante e também acabou me interessando e eu publicava fanzines na época relacionados a este tema e também quadrinhos, que é uma grande paixão minha, né? Ah, é? E Fanzine sobre quadrinhos e música? sim, eu não sou músico, né? Não sei cantar, não toco nenhum instrumento, né? Para sorte dos vizinhos, mas sou apaixonado Eles envolviam o rock e os temas do fanzine eram rock, quadrinhos, era isso? Na verdade, assim, eu sempre gostei também de anarquismo, e aí os Ah, temas é. eram Aham. vários, assim, eu nunca me prendi somente ao rock, né? Vamos Entendi. dizer assim, eu era um roqueiro que ouvia Dorival Caymmi, Beethoven, Sei, sei. e E tem também uma Beethoven é frase do... hardcore, né, cara? Oi? Beethoven é hardcore. Total, total. Tem um verso, praticamente um verso aqui de uma banda baiana clássica, considerada assim o The Clash baiano, que é a Pastel de Miolos, que eles falam, moicano não faz punk, né? Então, o Beethoven é extremamente punk, É, né?
Aham. Não, e é interessante que eu peço para você falar de você, olha eu analisando aqui, né? E você se Sim. compõe já a partir da arte, né? É aí que você já vai se configurando, né? Como sujeito. É, assim, eu poderia dizer, num plano mais pessoal mesmo, assim, né, que era um menino tímido, ah, sensível, que ficava observando tudo e me isolava um pouco, e eu acho que o universo da arte, eu sou nascido em Capricórnio, não sei se você acredita em signos e curte, né, mas diz que Capricórnio é velho já desde de molecote, né? E eu acho Já. que eu era um moleque muito velho, sabe? Moleque assim estranho. E olha, dizem que o Inácio de Loyola Brandão, numa fala dele uma vez, disse que o primeiro livro é sempre um expurgo, né? No primeiro livro vem todas as referências, tudo que você leu. O seu primeiro jorro inicial foi o Todo Sol mais o Espírito Santo. É um livro de contos, né? Esse aqui. É da Esse é o pelo Ateliê. ateliê. Eu sou fã do Plínio, fã dos caras Sim, sim. com o Olha qual que eu capa fantástica. é linda, é linda. É uma O pássaro é uma tapeçaria, que massa. né? E aqui teve a mão também do Marcelino Freire, porque neste Olha, primeiro livro saiu pela coleção dele, Leprosa, né, na Ateliê. Ateliê. Mas sim, eu diria que é sim um expurgo, que é ah, uma necessidade de expressão, né, algo que já está muito latente, e também assim um grito, né, mais ou menos como o Walt Whitman, né, que grita o Yop, né, nos telhados do mundo. O primeiro livro ele traz todas essas memórias de coisas lidas, de experiências vividas, e de repente também é o momento de você tentar organizar mais ou menos o que exatamente você quer dizer e como quer dizer. Então, cumpre esse papel de expurgar a intensidade da própria vida, né, a expectativa de publicar, né, porque eu demorei um tempo para conseguir publicar, né, esse caminho não é muito fácil, né, Cláudio? É. Primeira publicação. Foi quando? Esse livro é de quando? Esse livro é de 2005. Aí, olha 2000. só, acabou que eu demorei um pouquinho para publicar, mas com a diferença de um mês eu publiquei dois logo, né? Foi Todo Sol e a novelinha Supermercado da Solidão. O Supermercado da Solidão, a novelinha. Eu chamo de novelinha pop rock, que eu Legal. não pretendia adotar esse título para ela, né? Eu apelidei, né? Chamava carinhosamente, né? O Supermercado da Solidão, uma história cheia de pieguismo, uma coisa mexicana. Eu lembrava de uma cena que eu vi É o uma. livro Kit. Esse é o livro Kit. Exatamente. Camp, Kit, Todo mundo tem um, né? Pelo amor de Deus. não é? E às vezes essas coisas grudam na gente, né? E de repente a cara do livro era aquela, assim, guardada as proporções, assim, o livro fala de um assunto muito sério, fala sobre limites da vida, né? Mas, assim, a piada, né? Passavam novelas mexicanas na TV, a cena mais hilária que eu já vi de todas, né, na teledramaturgia, foi uma vilã mexicana, né, atacando uma pessoa que estava acamada no hospital com uma bacia de pipoca. Morra! Morra! Não! Fantástico. E aí, assim, essa novela ela tem um caráter bastante crítico para a sociedade que a gente vive, uma sociedade muito, vamos dizer assim, comandada pela grana, né? E eu Uhum. diria que é um trabalho assim mais kafkaniano, né? Tem uma estranheza, eu acho que quando o Nelson
me capturou lá para Geração 00, lá para o time lá da 00, acho que Uhum. foi muito por conta dessa novela. Entendi. Entendi. E interessante essa coisa, quando eu vi o título, eu lembrei de um conto do Stephen King chamado Nevoeiro. Você conhece esse conto? Não conheço. É um conto, não só por conta da imagem do supermercado, porque é um conto isso, um nevoeiro toma conta do Maine, obviamente, né? E as pessoas ficam presas dentro de um supermercado. E vão estabelecendo ali dentro uma relação hierárquica, né? Então a religião aparece, a política aparece, tudo que tem no macrocosmo vai ali para dentro desse micro universo que se estabelece dentro do supermercado para lidar com a tragédia, né? Então você traz a imagem de um supermercado que é esse lugar onde os desejos e as necessidades são aplacadas, e essa ideia da solidão também, né? E como até Sim, nesse momento a gente não está vivendo dentro desse supermercado da solidão, ainda mais agora com essa coisa de pandemia, né? exato. Não, você lembrou bem. Eu, assim, nunca curti o Stephen King escritor, né? Eu, eu acho ele superestimado, É, mas eu também. acho que as ideias dele são muito legais. O Iluminado, então, Eu acho que por quando ele exemplo, para fazer algumas coisas que ele resolve finalizar, sabe? Sem a pressa sim, costumeira da maioria das obras dele, ele faz muito bem. Mas no geral ele começa muito bem e ele entrega, sabe assim, Tó, leva isso embora. é, eu acho, e essa ideia do que está presente também, que você falou nesse conto, né, o Voeiro está presente também iluminado, e tem a ver com esse momento que estamos vivendo, pandemia, está Exato. recluso, a reclusão, e de repente são microcosmos, né, no nosso caso, há uma opressão que vem de fora, né, vem do telefone, da televisão, do Facebook, nós aqui invadindo a casa das pessoas, né, mas esse As não lives. conter, não há como conter essa presença massiva, né, do mundo exterior, né, a estabelecer novos limites e que, como você já na chamada fez, né, pode, vamos dizer assim, fragilizar a nossa saúde mental. Sim, sim. Lê pra gente um trecho do Todo Sol, alguma coisa aí que você tenha separado? Tá, vamos lá. Eu separei um trechinho do conto homônimo, que é do mesmo título Tá. do livro, que é Todo Sol Mais Espírito Santo. Então, começa com uma citação do Thomas Mann, que diz: o amante é mais divino que o amado, porque naquele está o Deus, e no outro, não. E o conto começa assim: noites de litoral, pálidas, mornas, modorrentas, noites se esgueirando pelos cantos, anônimas, noites em que se olhava o céu e nele ficava, querendo ser escuridão, noites sem sono, sem descanso, apenas perambulando ermo e beira-mar, perguntando: seria este mar, com este mesmo cheiro e fragor, o mar dos romancistas e poetas? Um mar que amei e no seu encanto me escapou, como um monstro de lenda antiga, logo preparando sua cilada? Ou seria ainda um Deus sequioso, que do fiel toma a oferenda e depois, com tempestades, o recompensa? Então, essa abertura do conto, que eu gosto demais, é um dos Como contos é que que funciona? Assim, eles são longos, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, como é que é essa produção de conto para você? você sabe que a gente realmente é meio maluco mesmo, né, Claudinho? O Cláudio, a gente começa, por exemplo, o que eu pensei este livro, por exemplo, ele é dividido em três partes, e a primeira parte são contos que tratam da infância. A segunda parte, ela, vamos dizer assim, dialoga com o conto de terror, com a estranheza, assim, aproxima, vamos dizer assim, de um determinado Cortázar, de um Poe. E a Entendi. terceira parte,
ela vai para o riso, mas num riso, assim, de ironizar as coisas. Então, assim, a meu ver, é um livro que trata justamente de emancipação, que traz esse expurgo que você falou, né? Um longo percurso e um olhar para este mesmo percurso, né? E os contos, então, tem contos que são de 3, 4 páginas. O primeiro conto que eu escrevi na vida está aqui, que, por curiosidade, ganhou uma menção honrosa no concurso de contos Paulo Leminski, e aí eu passei a escrever contos por causa disso, né? Porque eu fiquei toda animada, assim, puxa, me encontrei, o reconhecimento, achei, dormi assim, sonhando com as estrelas, né? Aham. Depois disso não ganhei, assim, fui finalista de alguns concursos, mas não acho que o meu caminho seja exatamente este dos concursos, e não é realmente a minha preocupação, né? Mas quando jovem, iniciante, né, qualquer reconhecimento é um motivo de muita alegria, né? É. E essa coisa que você falou dos quadrinhos, eles ainda. Você ainda lê quadrinhos? Ainda tem como referência ou isso ficou para sua gênese? Eu leio constantemente, leio, releio, por exemplo, agora estou terminando o Walking Dead, né, os Mortos-Vivos, Aham. que muita gente não sabe, começou com os quadrinhos, né? E vai até o número 32, que são, cada fascículo são 6 histórias, né? E é muito interessante. E é interessante também porque o roteiro é diferente da série de TV. Eu acho que o quadrinho tem uma densidade maior, a mais tem uma tensão maior. Além disso, eu diria que, vamos dizer assim, um dos maiores clássicos dos quadrinhos inspirou, por exemplo, Akira Kurosawa, né, que é o Gen em Pés Descalços, né, e é uma história em quadrinhos que fala sobre a bomba de Hiroshima e de uma maneira tão lírica e tão forte que se tornou uma obra-prima a influenciar artistas de todos os gêneros, do cinema, da literatura, do teatro. É um belíssimo depoimento, é outra bomba, né? Há também, vamos dizer assim, além dos É quadrinhos muito louco, de assim, né? linha, Marvel, Cinema. DC, sim, Tirando essa coisa da Marvel da DC, tem muitos filmes que as pessoas surpreendem que são inspiradas em quadrinhos, né? E às vezes ela não tem noção de que quadrinhos é muito mais do que isso, né? Tem obras é. fantásticas, fantásticas. É, e, por exemplo, muita gente não sabe, mas o Guimarães Rosa era super fã da Luluzinha, né? Então era um Não, leitor de Luluzinha voraz. não sabe. E é, é. Então, assim, há coisas maravilhosas como Astérios Pólipos, né, que é uma obra-prima, ao Art E Spiegelman, do Maus, né, obras assim que não querem emular nem a literatura, nem o isso. cinema. É São uma obra completa, isso, exatamente. E com funcionam dentro da texto, linguagem, né? O Asteropólipos, por exemplo, ele não funcionaria sendo outra coisa, né? é, Até porque a história dialoga com o desenho o tempo todo. O traço é, muda, é uma não tem como. obra-prima, algo sensacional, assim, que é uma experiência é, irreproduzível. Não haverá filme, não há animação igual, vamos dizer, o Akira, né, o mangá, né? A transposição para animação não Resultou em, chega a, resultou em outra obra, que não é a. é distinta, é Isso. divertida, mas perde aquela criticidade, aquele outro tempo que os quadrinhos, justamente por trazer texto, além de imagem, trazer texto, que é um tempo de reflexão, né? Uhum. Então, eu continuo
lendo e me alimentando dos quadrinhos até hoje, porque não há nada a dever a nenhuma outra arte. E como se compõe o supermercado da solidão, assim? O primeiro é um expurgo e o supermercado já estava pronto, porque você falou que vem logo em seguida, né? É porque, na verdade, o primeiro, ele foi gestado, assim, durante um longo tempo, 10 anos, né? Já o Uhum. Supermercado da Solidão, eu preparei em alguns meses, que a ideia inicial era escrever um conto. ah, um amigo havia encomendado para um tema que ele não se sentia confortável de tratar, que é a situação de uma pessoa renal crônica, e ele queria que eu fizesse um conto denúncia, né? Mas você sabe que quando alguém propõe algo para um escritor, o escritor vê uma coisa completamente distinta, né? Uhum. E o que eu transformei a história não tinha nada a ver com uma coisa de denúncia, de falar de um fato específico, vamos dizer assim, dos problemas nos hospitais, né? A gente não pode fazer palanque do nosso texto. Então, a literatura, ela se Em um outro texto, multiplica. né? Talvez um texto jornalístico, né? Não é literatura, né? É. E aí eu fiz um mote que na época se falava muito do Big Brother, tá? Então, uma pessoa ganha 1 milhão de reais, né? Que era o mesmo valor do Big Brother, tal, né? E é uma pessoa que está numa situação limite de vida, né? E de repente ela resolve não gastar um único centavo desse dinheiro. E aí acontece uma série de coisas em função disso, né? Certo. Lê um Então foi trecho uma para novelinha, né? Que eu Lê um diria trecho. que trata dessa questão da economia, das relações, da mercantilização da vida. Lê um trecho para gente. Ah, sim, vamos lá. Aqui, saiu por uma editora de Brasília. E e-book a gente só acha o romance, né? É porque esses livros, o Todo Sol e o Supermercado, saiu em 2005, Corações Blues em 2007. E aí depois eu publiquei também uma outra novela chamada Retrato um pouco de Henry James Não Faz Mal a Ninguém, que saiu por uma editora aqui da Bahia, mas já está esgotada. E o livro Aceitaria Tudo, que saiu pela Mariposa Cartoneira. Os únicos dois que você encontra são As Margens do Paraíso, né, Sim. que está rodando aí, É. né, e o Aceitaria Tudo, que é uma coletânea de contos para essa proposta maravilhosa que é a Cartoneira. Mas eu Uhum. vou ler para vocês um trechinho do Supermercado da Solidão. Princípio de noite. Eles vieram sem avisar. Os pedintes já haviam se dispersado da porta quando os homens deram com o velho portão baixo e enferrujado, eternamente aberto. Se havia hesitação por parte de Dona Estrela em recebê-los, ao avistar a maneira distinta como estavam trajados, apressou-se em chamar Bernardo. Isabela, percebendo uma movimentação diferente, um ciciar grave, fez por se mostrar aos senhores, tendo antes tomado cuidado de mandar Virgínia escovar seus cabelos e escolher uma camisa adequada para se apresentar no recinto. Esses senhores eram muito parecidos uns com os outros. Vestiam-se iguais e se comportavam da mesma maneira, causando a impressão de que não eram 5 ou 6, talvez 7, mas uma única pessoa, uma só voz. Essa indeterminação fazia com que não se conseguisse memorizar nenhum traço de suas faces, escapando-se sempre os detalhes apreendidos e restando tão somente a imagem disforme do todo. Um grupo de homens escanhoados, cabelos de um preto azulado e brilhoso, vestidos de terno azul, camisa de colarinho branco, gravata vermelha, acetinada e sapatos pretos. Então, esse é um trechinho que fala da visita dos representantes de um banco, né?
E essa coisa, você fala que aí há uma presença meio. Não, já é uma construção meio kit, mas o Coração Blues e Serpentinas fala de amores, né? Eu vi que o É, tema são as cores do amor, né? Também tem é. essa pegada mais relacionada com o brega ou já é uma. São contos que pega na Eu ferida? acho que não. Ele é esse livrinho aqui, né, que saiu pela Arte Pau Brasil, que a escritora já havia absorvido, né, a Arte Pau Brasil, que antes foi do Alonso Alvarez. Como ia ser o primeiro título, né, o Gadelha, da escritura, falou, não, a gente vai fazer um trabalho maravilhoso, e o livro vai ter um destaque total, vai ser em tudo quanto é lugar, e etc. Mas, enfim, ele cumpriu o É o caminho. do editor. Antes disso, a curiosidade vai para quem é aficionado pelo mundo da literatura, né? Foi um livrinho que o Masao Ono queria publicar, né? Eu entreguei o original para o Masao e o Masao me sugeriu tirar 2 contos. Eu acabei tirando 4 ou 5, né? E então, assim, é um rigor que ajudou muito a pensar e a sentir o livro, mas que não era o momento oportuno para publicar com o Masao, né? Ele estava quase no final da vida dele, né? E acabou saindo pela Arte Pau Brasil. O conto que eu vou ler o trechinho se chama Então é Isso. Vai lá. Então é isso. Mãos dadas, dedos entrelaçados e um verde dourando a praça. A roupa afetando distinção, limpeza, zelo. Os cabelos e uma raiva que eu queria sentir, mas não sinto. E dói. Tudo que é belo dói, cobra um preço alto. Uma vez, a irmã de um amigo botou o tarô para mim. Eu não era assim como sou hoje. O amigo tinha mania de ler coisas indianas, espiritismo e maluquices dessa ordem. A barba dele era crespa e grande. Eu não era assim como sou hoje, de botas e suspensórios. A irmã dele botou o tarô para mim. Ela ficou muito cansada quando fez isso. Eu não sei o porquê. Podia ser por causa das coisas que leu nas cartas, mas ela disse que não, que sempre se cansava com tarô, pois exigia muita concentração. Não sei se é normal alguém sentir medo do destino e do desconhecido. Muita gente acha bobeira e conversa para boi dormir. Eu senti medo. Era estranho. Ela virava as cartas e eu via uma torre aparecer e outros desenhos que não consigo lembrar. Era um baralho muito bonito da irmã do meu amigo. A tarde estava agradável e é bom estar com a turma. Mesmo não conversando muito, a gente se sente seguro. Às vezes, mais seguro do que se quer sentir. Os cabelos deles são muito bonitos. São negros e são escorridos. Este conto é um fluxo de consciência do skinhead. Na verdade, eu inverti a situação. Não sei se vocês se lembram que teve o cara que foi assassinado na Praça da República, que um grupo de skinheads cercou simplesmente porque ele estava de mãos dadas com um companheiro. E Uhum. aí as pessoas geralmente querem colocar do ponto de vista da vítima. Eu quis entrar na cabeça do opressor, então é um fluxo de consciência, na verdade, do skinhead, né? Bacana. Chama, então é isso. Cara, é que eu te falei, né? Eu te conheci, eu fui conhecer seu texto no As Margens do Paraíso, né? Aqui, ó. Que Sim, bonito. E, meu, é muito louco, porque você lendo agora esses trechos, o quanto a sua escrita. No primeiro texto que você leu, eu não conseguia ouvir o Lima que eu vi e eu elogiei, falei para você, gostei, seu texto é muito potente, né? É um romance que eu tô curtindo e o quanto ele vai, o seu texto vai se formando na direção do que vai ser no As Margens do Paraíso. Aquele primeiro texto está bem distante, mas ele vai ganhando essa limpeza, ele vai ganhando essa clareza do que está sendo dito.
E agora, nesse conto, tá mais ainda, e aí né, você disse que depois ainda foram mais dois livros antes das Margens do Paraíso, né? É, E ele assim, é um romance, né? oi? É o seu primeiro romance. É o meu primeiro romance. A maior narrativa que eu havia escrito até então tinha sido essa novela, O Supermercado da Solidão, que eu falei que quase foi um conto, né? Aham. Não é muito comum na literatura brasileira as pessoas pensarem no gênero novela, né? Mas é Sim. um gênero que me agrada muito. E eu escrevi O romance tem a esse construção de Brasília como cenário, né? Brasília é atravessada assim em diversos momentos, desde o primeiro livro, há situações, no Corações Blues também, e As Margens do Paraíso vai para uma Brasília nem vivida por mim, né, vamos dizer assim, vivida em latência, nessas possibilidades simbólicas, né, que eu agencio, né, com as narrativas, né. Mas eu escrevi uma novela anterior que eu gosto demais também, que se chama O Retrato, que é passada no início do século XX e dramatiza o regicídio, né, em Portugal. Ela é ambientada em Portugal e fala do assassinato do rei Dom Carlos, mas Uhum. eu também, mais uma vez, eu acho que o escritor sempre busca criar uma novidade, pensar em coisas que fogem ao óbvio, né? Eu crio uma relação afetiva que não aconteceu. Mas eu te garanto que se você ler o livro, você não consegue pensar que não seria possível ter acontecido, porque eu Entendi. sou rigoroso com os detalhes, né, a construção, o que se passa na vida dele, mas fica como se fosse uma relação secreta e uma relação homossexual do rei, que não há nenhum registro de ter uma vivência com pessoas do mesmo sexo, né? É aproveitar as E portas fechadas para poder colocar literatura lá, né? é, ou seja, ficcionalizar, Sim. criar realmente, né? E assim, ele seria para talvez para o público brasileiro que não conhece tanta situação histórica, seria como criar de repente um amante, um homem, né, de Dom Pedro II, inclusive era primo do Dom Carlos, né? Entendi. Então é uma novelinha que eu gosto demais, tem muitos fãs, porque ela é rápida, muito potente, tem elipses e tal. E, assim, todos os meus livros, eu procuro não me repetir. Eu vou sempre experimentando possibilidades de narrativa, exigindo de mim mesmo o melhor caminho que dê conta de dizer com maior expressividade o que eu quero tirar do tema, né? E do retrato, você tá com ele aí? Você poderia ler um pedaço pra gente? Se separou? Olha, eu não separei, acabei não separando e fica lá no, ó, tá vendo a estante? Ah, Fica sei. lá, eu deixo os meus lá em Labirinto, cima. labirinto. Ó, ele deixa o dele fora da mão. Fica lá em cima, assim, a reserva técnica, né? Então, Brasília, ela vai passar pelo seu trabalho, até porque é a cidade da onde você vem, mas ela vira um personagem, né? Quando a gente fala do seu romance, né? Ela é um dos personagens, além dos três personagens, a cidade também é um personagem, né? Sim, porque de uma maneira que inescapável e todos somos Brasília, né? De alguma forma. Então as pessoas pensam sempre a coisa do nível do poder, né? Nas margens ali da Praça dos Três Poderes, mas todo o processo de construção da cidade dentro do imaginário antecede como uma possibilidade de vivência outra, né, como uma organização, por exemplo, que se pensava e se criticava muito quando o Rio de Janeiro era a capital, né, que era muito acessível a,
a pressões externas, né, a intromissões no governo e, e a própria corrupção. Claro que hoje a gente sabe que a distância não é mais intransponível, também termos de segurança nacional, estar no centro do país não é mais o fundamental para garantir o bem-estar de ninguém, né, com o Uhum. avanço da tecnologia armamentista, mas, por um outro lado também, ela trouxe um grande benefício que é muito importante e é muito específico, né, e aí a gente pode pensar, de repente, a possibilidade de narrativa de uma Rússia de Dostoiévski, de determinados autores, assim, a singularidade daquela Rússia do final do século XIX, pré-revolução, ela vai reverberar durante séculos, né, em possibilidades de pensamento. Essa Brasília é um projeto de Brasil, né? É, Exato. é um Brasil que se quer reconstruir uma brasilidade que se quer refazer a partir dessa cidade, né? Mudar o centro do assunto, né? E pensando também que, por exemplo, o Brasil, ele era também margem, né? Ainda somos margens, né? Essa é uma a figura de linguagem que a gente pode pensar de diversas formas, agenciar de diversas formas, mas o Brasil, ele não ocupava o centro, né? Então, assim, não ia, não, a população não ocupava o centro do país, não tinha um olhar para o centro do país, para Goiás, para Mato Grosso, né, para o sertão, então ficava um pouco abandonado, parecia que não, a gente não pode ser ingênuo, não pensar que por que se acreditava que o Rio de Janeiro era o Brasil como um todo, ou num determinado momento foi a Bahia, né? Também tem interesses, né, e responsabilidades nossas de passar essa ideia de elitista, né? A gente elenca, a gente escolhe e a gente prefere dizer. E ficava um Brasil esquecido, esse Brasil do centro, do norte, né? Então, Brasília cumpriu uma função também de unir o país e de tornar uma nação um pouco mais forte no sentido representativo, Sim, sim. né? Representativo. Então, a gente pensar isso também, pensar na nossa própria Constituição, enquanto ser, enquanto indivíduo, é algo interessante, é algo assim que não se pode ignorar, né? Tanto que você escolhe personagens que estão à margem, né? E eles indo na direção desse centro, né? Da própria vida, do país, e essa juventude fala de uma determinada juventude, mas também de uma juventude de um país jovem que está tentando buscar a sua identidade, esses personagens fazendo esse movimento de buscar suas identidades, né? Dentro de E que guarda paralelo com a nossa vida de hoje, porque Sim. principalmente é um romance que trata da nossa realidade. Não é só a realidade, vamos dizer assim, para aquele clichê do vamos conhecer a história para não repeti-la, Aham. mas também nesse divã que é da gente se conhecer, né, da gente compreender o porquê agimos, né, por que pensamos como pensamos. Então, assim, uma das coisas que eu observei a minha escolha nesse período específico, que é um período pouco visitado pela ficção, para um exame desse período histórico e nas suas possibilidades de conflito, de dramaticidade, de simbologias, né? Então havia ali, eu acho que um campo muito fecundo, né, para eu trabalhar e que foi justamente do final, assim, de um pensamento dos anos 50, vamos dizer assim, um pouco mais conservador, né, as pessoas, assim, sabiam de coisas que estavam acontecendo na França, nos Estados Unidos, tal, e antes do que viria a ser a ditadura militar, né, a Sim. organização dos movimentos estudantis que
pregressa há bastante literatura a esse respeito, ficava uma literatura nos dourados, anos 50, cabelo brilhantina, né, e depois vinham logo os estudantes rebeldes contra a ditadura militar, né? Então havia aí um interregno. Uhum. E nessa composição, nessa criação dessa brasilidade, dessa formação, quando a gente fala o Brasil, a cidade, a gente parece estar se distanciando, como se a gente não fizesse Sim, parte do país, da cidade, como se a gente não houvesse essa relação de co-influência, né? Você influencia a cidade e você é influenciada por ela, né? Então, você falar de Brasília não é você falar de São Paulo, embora haja o que é do comum, há o que é do local, né? Não tem como abrir mão disso, né? De estar em perfeito. Brasília nesse momento, né? De estar no Brasil nesse momento e de ser o Brasil e ser Brasília nesse momento, né? E Tanto que o por isso a personagem... necessidade da juventude, de Sim. falar da juventude, porque são pessoas que não desistiram, não se cansaram. Então, Uhum. assim, era preciso que se pensasse, se atribuísse responsabilidade e a possibilidade de mudança. Então, assim, não foi a vida que me fez assim, né? Então, passa por um processo de amadurecimento. O jovem entrando, participando da sua realidade direta, né? Uhum. Uma intervenção. Então, ah, o que eu busquei e por que não contar a mesma história do ponto de vista do JK, justamente por isso, porque já contaram. Os livros de história estão aí, não é necessário. Então, o que a gente precisa é do intestino, a gente precisa do coração, né? De pensar essa história vivida por dentro. Uhum. Lê E um o trecho livro para trata disso. a gente que a gente ainda vai falar mais dele. Lê um trecho. Tá bom. Essa abertura da segunda parte, como você falou, que Brasília se faz personagem, né? Do topo do edifício, assisto os pioneiros tomarem a esplanada. São homens e mulheres de todas as idades e procedências. São trabalhadores orgulhosos que abandonaram a repetição das tarefas cotidianas para, esquecidos do cansaço, se descontrair ao som da música das orquestras, livres dos ruídos das máquinas e do atrito de ferro contra ferro, quando as vigas se elevam na paisagem rasteira e desenham no céu riscos ferruginosos, quando se exibem gruas elegantes como seriemas, pescoços levantados na flora ríspida do cerrado. Os tratores e caminhões descarregam e se abastecem incansavelmente. Juntam-se a eles uma torrente de curiosos, munidos de faixas, dizeres, cartazes e fantasias. Avançam sobre os palmos de chão e asfalto. Vêm esfuziantes a pé, de bicicleta e de carro. Muitos riem e conversam espalhafatosamente. Outros aguardam ansiosos, rádios encostados nas orelhas. Dá gosto ser o espectador deste espetáculo, descobrir neles a sensação festiva de quem cunhou o destino de uma nação. É a É o abertura da Rubem que segunda narra parte. essa parte? É o Rubem? Não, esse é o Mauro. Ah, tá. Esse é o Mauro que abre a segunda parte. Não, e é muito louco, porque se você optasse por contar. Aqui eu tô. Mas se você optasse por contar por a partir do ponto de vista de um desses gigantes que você citou, né? A cidade não teria Sim, esse tamanho todo. Né? Quando é, imagina um construtor, uma pessoa que está vendo aquela grandiosidade se instaurando, né? Então, o tamanho disso tudo, desse Brasil que se queria construir, isso é ainda mais expressivo, né? sim, Quando você olha do ponto de vista do resto do chão mesmo, dessa poeira de construção, desses lugares menores, né? Então, eu acho que é. quando você opta por narrar desse ponto de vista,
a grandiosidade disso é ainda maior do que se tivesse discutindo dos salões onde as coisas foram decididas e tal, né? Porque nos salões há o discurso grandioso das decisões que estão sendo tomadas, mas não essa visualidade dessa grandiosidade que era a construção em si, né? Por isso que eu gostei E que muito dessa precisa parte. ser corpóreo, né? A gente precisa sentir na pele, né? Exatamente, Tem que ter exatamente. emoção, sangue. Tem um romancista, o nome dele é Bernard Cornwell. Ele são livros sobre guerra, não sei se você já leu. Ele tem Não. vários livros retratando várias fases, assim, guerras, e ele tem uma trilogia, ele é muito bom, ele tem uma trilogia do Rei Arthur, e tem uma outra que se passa na Guerra dos 100 Anos, tem várias, ele tem vários, assim. E tem uma que ele descreve uma batalha e não de cima, não voando por cima daqueles homens brigando, mas da confusão que é para quem está no meio da porrada, sabe? Sim, sim. Então acho que é muito isso, assim, né? O que está acontecendo ali? Não tem, a pessoa não está passando de helicóptero vendo tudo aquilo, né? Ela está vendo tudo do chão. E você acha que esse jovem, essa cidade jovem, esse Brasil jovem amadureceu? A gente já saiu da monarquia? Eu acho que não, acho que a gente continua esperando um rei com vestes vermelhas ou azuis. Continuamos na Idade Média, travando pequenas batalhas, procurando acertar de arco, né, o pato que está voando. A gente continua vivendo uma monarquia, esperando alguém que resolva os nossos problemas, mas, e é disso que o meu livro trata, tem muita gente que está trazendo para si a responsabilidade de transformação da própria vida. Aqui são três, neste livro são três as personagens que conduzem a narrativa, né? E são três escolhas, são três pontos de vista que, evidentemente, vão se reproduzir de uma maneira simbólica e que podem ser apreendidas por diversas pessoas, sem necessariamente cair em nenhum clichê, nenhum chavão. Né? É preciso que, para que haja verossimilhança, para que a história convença, que seja uma vida vivida mesmo. Né? Então, a ideia dessa juventude foi permitir que eles rachassem o concreto, como diria a Plebe Rude, né, a banda de Brasília, Uhum. rachassem o concreto. Né? Alguns racharam se atirando dos prédios, eles não, eles estão indo à luta. Né? E assim também há muita gente hoje que está ocupando os espaços, né? Levantando sua voz. Como vida de escritor. É parar de esperar a chegada do rei, né? De alguém que vai vir e liderar, né? Tem essa imagem muito presente entre nós dessa figura messiânica que vai vir liderar todo mundo. Ó, a Trindade Cláudia falou: estamos aguardando a revolução, né? Como se não tivessem existido várias até aqui, né? E a própria revolução pessoal, que é essa que vai Que tem impacto fazer a real. grande diferença, né? Uhum. É você, com o seu tempo. Essa é uma revolução real, né? Você se insere dentro desse capítulo da história, que é a sua própria história, né? Que está aí Exato. na rua, né? Você interpreta e escolhe qual o seu papel nisso, E né? você acha que o Brasil precisa mudar de capital para poder mudar de foco? Já mudou tantas vezes. Mas eu acho que não. Eu acho que assim as pessoas julgarem que a própria vida delas é capital, né? E assim, não conferir assim, o processo democrático, que é importante, porque a gente vê outros modelos de gestão, de governo,
que as coisas são muito piores do que o que a gente vive. Assim como aqui mesmo no Brasil, a gente já vivenciou outros momentos muito duros e turvos, né? Então, não precisa uma mudança de uma capital, né? Agora, o que é necessário, sim, é um investimento, uma crença no outro, né? O que a arte faz, o que a literatura faz, essa possibilidade de você ir para a margem, atravessar a linha, que é você mesmo, e pensar no outro, né? Se colocar na dimensão do outro. A literatura, a arte permite isso. E isso faz que o leitor, a pessoa que se aproxima e que toca o objeto artístico se humanize, seja mais solidário. A partir dessa construção do pensamento coletivo, eu acho que se pode pensar, sim, transformações muito reais, né? Eu ia te perguntar, para que serve um escritor hoje em dia, assim? E eu acho que é bem nessa linha, então, né? O escritor. Eu acho que, assim, é para se construir, né? Então, eu me construí pelos livros que li, né? Então, o escritor ele serve tanto quanto qualquer outro artista. No entanto, é preciso que se diga que pela dificuldade ah, que a leitura oferece, o desafio que a leitura oferece de você Sim. decifrar um código, Sim. né, ativa de uma maneira a mente e dá uma possibilidade de crescimento, de aumentar suas possibilidades criativas. Então, você trabalha vários níveis de compreensão a partir do livro. Porque não é te dado uma imagem, você projeta uma imagem, você lê uma imagem que não tem relação com o som, com Hum. o conceito, com o que aquilo representa, né? A gente pode falar de filosofia, Platão, o mito da caverna, aquela história toda, mas o livro, quando a pessoa. É um processo muito complexo, dinâmico e rico para a Isso. pessoa Dialoga que lê. diretamente com educação, né? Com alfabetização, com uma pré-estrutura necessária para essa fruição. Eu acho que a literatura ela denuncia quando a estrutura não existe, né? É. E ela ainda dá uns suportes que não são completos, porque a vida cobra muitas coisas e também ninguém se pretende absolutamente resolvido, né, como uma entidade única. Uhum. Mas, por exemplo, eu, a partir dos quadrinhos, que eu, na época, na minha infância, foi o que eu podia ler, né, o que chegava até mim, né, eu fui aumentando meu vocabulário, fui mudando minha compreensão, então, coisas que eu não sabia, eu passei a saber a partir, mesmo não tendo uma boa escola, né? Entendi. Então, tudo isso me fez uma pessoa mais rica, com outras possibilidades de compreensão que as pessoas que estão acostumadas apenas à facilidade. É muito bom, eu acho que existem séries televisivas ótimas, Sim. filmes maravilhosos, A mas que uma literatura não pode relação. ser como a arte, né? É só para iniciados, né? Aquela coisa. Não existe, não existe. E o código não precisa, como você falou em algum momento, não precisa ser hermético, não precisa. Agora, precisa de uma generosidade, do interesse, que eu digo que não é o interesse da pessoa que frui apenas na obra, em si mesmo. Pensar, Uhum. eu posso aprender. Esse Sim. caminho aqui é difícil, mas é legal que seja difícil porque é um caminho novo. Então, é claro que para você aprender a andar exige esforço, para tudo que você vai fazer na vida exige um esforço, né? E quem se considera merecedor de pouco, né, vai ter pouco na vida também, né? Ó, o Gustavo pediu para você citar uma série. Tá, você assiste Mas série, tem, Lima? tem tantas, eu adoro Sopranos, eu acho muito forte, muito bonita. Agora, assim,
há os interesses que são pessoais, né? Por exemplo, eu adoro filmes de serial killer, né? Detetives, né? Então, assim, mas claro que uma série entram outros componentes, a atuação, né? Não só o tema, mas se o diálogo é bom. Tem uma série que eu gosto chamada Anos Incríveis, que é antiga e Eu que amo. trata de um, que acho um barato, que tem humor, que já foi refeita inúmeras vezes, né? Todo mundo odeia Cris, vem dela, então, e que tem uma influência, por exemplo, do Salinger, né? Uhum. Mas eu poderia dizer coisas que as pessoas, GOT foi muito legal, Breaking Bad foi muito legal, ah, há inúmeras séries fantásticas, Uma né? vez com o Plínio Camilo, eu e você, a gente fica falando de história em quadrinhos e séries pop. Porque o Plínio falou também que adora história em quadrinhos. Então a gente vai falar só sobre história em quadrinhos. Ô Pois Lima, tá é, trabalhando em e... alguma coisa agora? Oi? Tá trabalhando em algum livro, contos, romance? Como é que tá agora? Tá sem escrever? Como tá nessa pandemia aí? Olha, eu estou lendo mais quadrinhos, estava lendo um livro, porque assim, uma das coisas que também me permito é não ter pressa de absolutamente nada. Tá. Eu deixo chegar, seja clássico, outra pessoa fala, oh, você ainda não leu Ulisses do Joyce, não leu Proust ainda, mas eu penso em ler. A biblioteca está aqui, aguardando por mim, e eu A minha deixo que ela também me chame, me convide, né? Então, eu vou passando de um livro para o outro. Eu estou lendo um biblioteca dormiu. livro que chama Diário da Turma, que conta, do ponto de vista, é uma apropriação do Mate-me Se Puder, que é a história do punk rock Sei. americano, né? Aham. Pat Smith, Ramones, tal, do ponto de vista de Brasília. Que não é um livro lá, essas coisas, mas eu tenho uma curiosidade. E eu estou trabalhando um romance, um tema que me interessa muito, questões de pessoas com mais de 60, 70 anos, mas que vivenciaram uma juventude muito rica culturalmente, e eu deixo que as coisas sejam gestadas. Eu vou Entendi. atendendo, leio aquilo que, de repente, eu quero ler agora o Almas Mortas. Aí eu vou e leio Almas Mortas, às vezes leio duas vezes seguidas, né? Mas eu vou nisso, não estou escrevendo Entendi. exatamente Você vai se agora, mas alimentando, né? Você tem uma o ideia processo. e você vai se alimentando para essa ideia ver se ela toma forma. É porque, assim, não existe uma regra. Eu, assim, acho Cada livro que nasceu o com um. caminho... tem contos, eu já escrevi conto, por exemplo, que eu precisava me sentir de uma determinada forma, que era assim, um amigo meu falava que queria se matar. Eu falei assim, então vou escrever um conto de uma pessoa que se mata para ver o que ele acha disso tudo, né? E estão me chamando. E aí, e aí eu fiquei ouvindo uma música seguidamente, obsessivamente, escrevendo este conto que durou uma noite, mas foi uma coisa assim que me exauriu, tirou Olha, todas as minhas forças, assim, eu saí cansado, interrompi, fui andar porque estava sem energia. Saiu assim. morreu. Há outros. O romance aqui eu demorei anos, né? Porque Foram cinco, né? ah, oi? Eu vi numa entrevista você falando que foi cinco, duraram, foi uns 5 anos, cinco anos. anos trabalhando entre pesquisa, entrevista, busca de possibilidades, releituras. E assim, eu vi até o Gil Veloso falando sobre o Caio Fernando Abreu, e ele comentava assim: escritor fala que demorou muito tempo trabalhando no livro, nada, dedica, vai para a balada, não sei o que, dedica pouco tempo. E assim,
Eu acho que há inúmeros processos, né? Eu acho que o escritor ele ele vai escrevendo enquanto vive. Não se trata de um vampiro. Já me acusaram uma vez assim: ah, você é escritor, então você está aqui se alimentando do que a gente vive, né? Como se você fosse, né, se apropriar. O Kerouac foi acusado por várias pessoas, porque quando você busca construir uma personagem, essa personagem não precisa ter um nome, não precisa ser fechada, ela fala para muita gente, né? Ela tem coisas que são comuns, né? Que tocam, que sensibilizam e que por isso tem uma força, né? As personagens que não sei que você, Cláudio, se você lembra assim, que você fala assim, porra, eu não esqueço a personagem daquela série, daquele livro, daquele filme, E é muito né? louco porque podem te acusar de roubar da vida, plagiar a vida. O escritor vai poder acusar as pessoas de plagiar a literatura, porque é lá que também que a gente Sim. bebe para poder. Nossa, isso aqui não tinha nome, né? Na análise tem muito disso, né? Você não tem nome para aquilo, você vai buscar. E a literatura que você encontra esse nome. E somos forjados também pela música, todo o universo lírico, assim, que você pensa que está impune, né? Mas você tá uma música que chega para você do rádio, uma notícia, determinada formatação, né? Os memes, por exemplo, podem forjar uma determinada maneira de se perceber o Uhum. mundo. É, Então, tudo isso que já nos está meio constitui. que é falar que a gente conseguiu ficar sem um monte de coisa durante essa pandemia. Tá até meio batido falar disso, mas não conseguimos ficar sem a série, sem os livros, sem a música, o quanto isso nos alimentou, o quanto isso nos manteve. Então, assim, tá muito claro, né? O papel importante de todo esse material, né? Como alimento mesmo. Sim, e eu vi assim, se a gente pensar para além do transcendental, né, para o espírito, o espiritual, a essência, né, do Uhum. nosso sentir, né, essa força que é a cultura, Sim. né, uma produção criativa, a subjetividade. Então, a nossa saúde, você, né, o tema, né, passa por essa saúde, tudo que a gente está falando é sobre isso, Exato, sobre exatamente. a saúde, aceitar a doença, né, o farmacon, né, o remédio também traz um efeito colateral, né, então, assim, saber lidar com tudo isso de uma maneira direta, sem medo, né, com coragem. E quando vem o medo também aceitar ele, né? Dialogar com ele, dialogar com a tristeza, né? Saber que a paleta é feita de mais cores do que uma ou outra, É, né? é uma E maneira a sua de. saúde mental? Como você Oi? cuida da sua saúde mental? Olha, eu cuido primeiro assim, não me chocando com a realidade, não pensando assim, justamente pelo conhecimento, pela leitura. Então, se você for olhar, porra, há pouco tempo, o que aconteceu na Síria, cara? Estado Islâmico, o que é aquilo? Então, se você pensar que há inúmeras realidades, né? Então, assim, aí você projeta um passado recente, tudo isso que acontece na vida das pessoas. Joga lá para Cervantes, preso lá, né, um escravo, feito um escravo. Então, assim, a gente goza de uma liberdade, né? Então, assim, a nossa vida ainda é muito boa. E isso não, pelo amor de Deus, não quer dizer que você tem que aceitar tudo e que você está dócil. Não se trata disso, mas Exatamente. ter a consciência do lugar que você ocupa, com que você se relaciona, qual é o mundo exterior. E vai ver que, assim, o bem-estar, a sua saúde mental, pode ser construída a partir de você, da riqueza do seu,
universo pessoal, desse seu olhar. Claro que se eu me alimentar o tempo todo, ficar lendo Facebook, olhar extremamente negativado sobre tudo, sem tentar compreender e criticar aquele olhar, né? Porque eu tenho que me afastar. Se você se deixa levar, claro que eu vou ficar louco, né? Num sentido negativo, né? Uhum. Vou não ficar são, né? Eu vou amplificar meu medo, minhas neuroses, minha ansiedade. Então, pensar que eu sou ansioso me ajuda a lidar com a própria ansiedade, né? E lidar para saber me conhecer também, para aonde eu posso ir, do que eu preciso para me potencializar, para me dar força. Então, eu faço uma estruturação da vida, faço minhas escolhas, tenho um horário para o café, gosto de praticar exercício físico, né? Não sou super atleta, mas eu acho importante olhar para o corpo, o alimento também, que vai fazer a matéria ser matéria, né? Então, Aham. é claro que se eu quiser virar um Balzac, né, sem ter o cérebro do Balzac, me encher de garrafas de café, minha ansiedade vai. Exatamente. E como você cuida da sua insanidade necessária? Aquela insanidade que é necessária, né? Eu cuido com muita alegria, com uma receptividade muito grande, assim, de perceber que eu tenho direito, que eu posso não ser a, 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 aquele produto lógico e racional que as pessoas esperam, né? Uhum. Então, o que foge da caixinha também é uma possibilidade não negativa, é uma construção e é algo que diz de mim, né? Então, o que as pessoas esperam é claro que a gente pode pensar que existem pessoas que sofrem delírios e tudo, e isso vai da relação pessoal delas com o mundo, Sim. né? Então, assim, eu penso, sim, eu sou passível de repente, ter um surto, por que não? Eu acho que isso já me ajuda, então eu lido com isso com tranquilidade. Não sei se os outros lidam com a minha insanidade da mesma forma, né? Boa. Lima, obrigado por esse papo maravilhoso, viu? Eu Eu que acho que agradeço. é muito bom conversar sobre formas de estar no mundo. Acho que essa maratona tem muito disso, sabe? Além de mostrar vários cenários, várias possibilidades profissionais, vários diálogos, são formas de estar no mundo e as pessoas vão se aproximando dessas diversas formas e encontrando que existem formas de estar no mundo. E aí sair desse campo da exigência, da normalidade, né? E o que é essa normalidade? Às vezes é só um objeto de extrema angústia, né? E saúde mental existe várias formas de chegar até uma saúde mental, né? É. E é um abraço também, né, Cláudio? O que você está fazendo, você se senta na sua poltrona e dá um pouco de você para o outro, né? Você permite que o outro receba um pouco generosamente. Então, para ele escolher, né? Não, é apenas uma visão, né? Do que vem, né? Do entrevistado e tudo, mas aí cada um escolhe, né? Esse diálogo com quem vai dialogar mais. Valeu, cara. Muito obrigado mesmo. Aguarda Obrigado para a você também. você, tá bom? Só um minutinho. Deixa eu só Tá me joia. despedir. Bem, é isso, né? Papo muito bom. Quem não conhece a obra do Lima, vai atrás. O romance dele, que eu mostrei aqui, né? Né? Que eu já coloquei aqui numa página. Mas As Margens do Paraíso tá de super fácil acesso. Você encontra no Amazon, clicou, já era, já tá no seu celular. Mas os outros também, alguns ainda dá para comprar. Você também encontra o Lima no Facebook, Lima Trindade, e no Instagram, tá? É isso é saúde mental. Saúde mental é falar de literatura, de música, de outros assuntos, é expandir, é também saber ficar quieto, às vezes silenciar. Saúde mental é uma paleta de muitas cores.
E eu acho que a gente conversando sobre isso é para ajudar a mostrar essa diversidade de possibilidades quando a gente trata de saúde mental. E se você tiver alguma questão, pode mandar por mensagem. Na medida do possível, a gente vamos respondendo. Eu tenho tentado responder. E é isso. Se possível, fique em casa. E aí eu deixo vocês com a vinheta feita pelo Luiz Gustavo Anjos, que é uma vinheta bem legal, que eu estou abusando dela. E até mais. Falou. Até amanhã. I have to be honest and say,